O Observatório de Políticas Culturais do Amazonas é uma iniciativa da sociedade civil organizada e dos trabalhadores e trabalhadoras da cultura do Estado, criado para monitorar a execução de políticas culturais, incentivar a formulação de políticas capazes de alcançar os diferentes territórios culturais e garantir que os recursos públicos cheguem a quem mais precisa. Quem vai nos contar mais sobre o Observatório é a nossa convidada Beatriz Domingues, gestora cultural e consultora especializada em políticas culturais. Olá, Beatriz, seja bem-vinda. Muito obrigada por participar aqui do nosso programa Cidadania. E eu começo, então, pedindo para você contar um pouco como surgiu essa iniciativa do Observatório. Eu agradeço o convite, né? É uma honra estar aqui nesse programa e poder compartilhar um pouco dessa experiência que é o Observatório de Políticas Culturais no Amazonas, né? Nós estamos num momento de retomada das políticas culturais, né? No Brasil, e há um momento de impulsionamento das políticas nos territórios, né? E o Observatório nasce nesse momento para apoiar, né, a gestão pública na maior eficiência da aplicação dessas leis, né? A gente está no momento em que a gente precisa alcançar os territórios, né, que são tão grandes, por exemplo, o Amazonas, que tem um território gigantesco ali, 61 municípios, difícil acesso, né? Então o observatório nasce também para monitorar a execução dessas políticas nesses municípios, mas também para apoiar os trabalhadores e trabalhadoras de cultura para entender como acessar esses direitos, né, dessas políticas, como pode ter mais informações, né? Às vezes as informações não chegam de forma eficiente, então o Observatório nasce para tanto apoiar o monitoramento de dados, como também fazer com que esses trabalhadores da cultura possam acessar informações e se capacitar para acessar esses recursos, essas políticas, essas oportunidades para os trabalhadores da cultura. Como você bem falou, né, o Amazonas, né, assim, é muito extenso, né, assim, em espaço mesmo, mas também, né, como a gente sabe, é muito variado, né, assim, ainda mais nessa área de cultura tem, né, assim, povos indígenas, ribeirinhos, né, como é esse desafio aí de representar, levar, né, trazer essa representatividade de culturas tão diversas? Desde início da articulação do Observatório, a gente sempre buscou ter essa representatividade, né? Buscar que a gente possa ter representantes dos diferentes territórios, diferentes culturas, para ter essa diversidade dentro da construção da Carta de Princípios do Observatório. Nós temos uma Carta de Princípios que rege a nossa atuação, né? Enquanto pessoas que estão construindo, colaborando com a construção das políticas públicas, para também evitar para que a gente esteja do lado da sociedade, né? Então, a gente tem essa representação, sim, de pessoas dos territórios, das diferentes manifestações culturais, e a gente se reúne, né, para fazer essas análises desses dados, dessas pesquisas e construir esse acesso à informação para os trabalhadores da cultura. É isso. E como vai ser feito, assim, esse monitoramento? Então, hoje, a maior parte, né, das políticas públicas, hoje a gente consegue acessar através dos portais de transparência, né? Então, a gente tem pessoas ali que já trabalharam, inclusive, como gestores públicos, entendem os mecanismos, as ferramentas, né? A gente também tem advogados dentro do nosso observatório, então a gente construiu não só junto com os artistas, mas também procurou trazer alguns profissionais, né? Gestores públicos, advogados, para compor, né, esse
processo de coleta, monitoramento e formulação de indicadores também, né? Então, a ideia é a gente trabalhar em conjunto, né? Técnicos, ativistas culturais, gestores, pessoas que estão à frente de agremiações, líderes de populações indígenas, quilombolas. Então, a gente, na nossa raiz, né, na nossa gênese, a gente tem essa busca pela diversidade, porque é o que representa o Amazonas. E essa iniciativa surgiu mesmo da própria sociedade civil? Sim, a gente as próprias políticas culturais, elas exigem que haja uma participação popular ativa, né? Mas nesses momentos de participação, a gente sentia falta de uma metodologia de participação. Né? A gente ia lá, opinava, indicava, mas e aí, cadê os resultados dessas reuniões públicas? Como é que a gente vai garantir que essas reuniões sejam ouvidas e, de fato, implementadas, né? Então, a gente tinha vamos dizer assim, uma inquietação entre alguns trabalhadores que já participavam desses momentos que as leis culturais exigem, porque a cultura é muito participativa, né? A construção, assim. A classe artística é uma classe que gosta muito de debater, gosta muito de analisar, gosta de... enfim, é uma classe intelectual também que gosta de desenvolver, né, o debate. Então, a gente tinha uma inquietação e, a partir disso, a gente sinalizou a intenção de criar esse observatório, justamente para juntar um grupo para conseguir monitorar de fora do Estado e dos conselhos também, né? Existem os conselhos, que também são órgãos que representam a cultura dentro dessa construção, mas também, complementar os conselhos, a gente quer ter o observatório para apoiar nesse monitoramento de forma técnica, né? Um pouco mais ali a partir dos dados mesmo. Sim, eu até vi, né, que os principais, ele está organizado, né, o observatório, em 3 principais frentes, e uma delas é justamente, né, os dados e a pesquisa. Isso, exatamente. A gente já tem muitos dados, né? O próprio Ministério, dentro das suas instruções normativas de aplicação da lei, ele traz ali para que na execução a gente colete muitos dados, né, nos formulários de inscrição das políticas. Só que a gente precisa pegar esses dados e entender, né, para onde esse recurso está indo, quem são essas pessoas, a gente está conseguindo alcançar a dimensão da cultura, ou ele está centralizado. Então, a gente precisa fazer com que esse recurso seja aplicado de forma mais eficiente. Essa é a nossa preocupação, né? Eficiente no sentido de representar ali a dimensão da cultura que é o Amazonas, né? A gente tem cotas dentro dessas políticas, né? O Amazonas, ele é pioneiro ali em várias frentes. Por exemplo, a gente se destaca que a gente tem cotas bem representativas para populações indígenas, né? A gente tem cotas para negros, dentro das políticas, principalmente da Aldir Blanc, que é o que está em maior movimentação hoje no país, né? A gente tem a Política Nacional Aldir Blanc, que está em processo de execução, e outras políticas culturais, mas dentro dessa a gente também está trabalhando essa representação das populações indígenas, negros, pessoas portadoras de deficiência. Então, isso está sendo aplicado? A pergunta do observatório. Está sendo cumprido? Qual é a quantidade de inscrições dessas populações? A gente está conseguindo alcançá-las, né? A gente precisa investir em formação para garantir mais participação? Então, esses são alguns questionamentos que a gente quer fazer a partir da análise de dados. Certo. E outra frente, né, também é a difusão e a própria formação. Sim. Como é que vocês vão investir na formação? Exatamente. Então, a partir dos dados, a gente pode observar, por exemplo, que a gente não tem uma participação tão efetiva das populações indígenas. A gente analisou o mapa aqui, viu que a gente precisa qualificar um pouco mais essa participação para que a gente tenha essa representação de forma qualificada. Então, desenvolver uma formação voltada para essa comunidade, para que a gente possa garantir que o acesso dela seja de forma qualificada. Né? Garantir que isso chegue nas comunidades, que haja uma formação, né? Colocar isso para o próprio poder público, falar, olha, poder público, para a gente garantir melhor essa política, a gente vai precisar, talvez, investir numa formação.
né? Como é que vocês podem trazer uma solução para isso? E a gente fazer uma cobrança técnica em cima disso. Né? E a gente até oferecer formações também dentro do próprio observatório. A gente também tem esse intuito, né? Porque a gente tem um grupo de pessoas que já estão dentro desse circuito cultural e a gente quer formar mais pessoas que tenham essa atuação, né, de multiplicadores do conhecimento, das políticas. Então, vai ter uma formação para elaboração de projetos também, esse tipo de capacitação? Sim, sim. Isso é algo que a gente já faz bastante, né? O grupo que tem hoje do Observatório, nós já atuamos com formações de projetos culturais, com formação de política cultural, né? A gente tem uma parceria com algumas pessoas da Universidade Federal do Amazonas. Então, a gente convida esses especialistas até para a gente aprender, né? Todos nós estamos em processo de formação. Todos nós precisamos estar a todo momento reciclando o nosso conhecimento. Então, a gente é um espaço permanente de formação, de consciência crítica, de debate, de construção e aprimoramento da política cultural no estado do Amazonas. E quando você fala o grupo do observatório, quem é, né? Quem são as pessoas que compõem esse grupo? Nós temos um grupo, né, majoritariamente de mulheres, olha só, né? A gente inicialmente sentiu essa inquietação, né, a partir de um grupo de mulheres, até porque nós já éramos muitas vezes silenciadas em alguns espaços, né, de debate, de construção. Então, nós nos fortalecemos, nos unimos, né, para nos colocar nessa diálogo técnico, nesse diálogo construtivo, né, com o Estado, com o Conselho, com os outros órgãos, com o poder público. Né? A gente somos um grupo aí de 12 mulheres, né, que fundamos, né, o observatório. Estamos no momento agora de mobilização para associados, né, para pessoas que vão se juntar a nós. Nós já temos uma lista de mais de 50 pessoas que estão aderindo a esse observatório, né? E é a nossa mobilização agora oficial para o lançamento dessa frente, né? Que vai ser no Dia Nacional da Cultura. Foi o dia que nós escolhemos, que nós nos preparamos para apresentar esse projeto para a sociedade amazonense, que é o Observatório de Políticas Culturais. E, enfim, nós já estamos nessa caminhada, né? Da construção das políticas culturais no nosso estado, e agora nós estamos instituindo essa iniciativa para conseguir dialogar de uma forma mais técnica com o Estado, e de uma forma mais trazendo universidade, trazendo Ministério Público, trazendo uma associação de municípios, né, do Estado. Então, a gente já está bem articulado, já temos esses parceiros, e agora nós vamos iniciar os trabalhos de uma forma mais sistemática e atuante mesmo. Então, só para completar aqui, a gente estava falando, né, nas 3 frentes, né? Então, a terceira é justamente a fiscalização aí para ficar de olho nas irregularidades, é isso? Isso. A gente observava também dentro das execuções que haviam muitas denúncias soltas, né? Às vezes acontecia uma denúncia de uma irregularidade aqui e ali, e aí a gente não tinha uma sistematização. Quantas denúncias são? Aonde estão essas denúncias? Elas estão sendo tratadas? O que está acontecendo? A gente precisa perguntar do Estado. O que aconteceu com este caso? Né? Então, o que acontecia é que dentro dessas irregularidades, muitas pessoas iam direto no Ministério Público. E aí uma denúncia sozinha não tem muita força. Né? Então, a ideia seria a gente também averiguar quais são essas denúncias, que níveis de gravidade elas têm, a gente levar para uma assessoria jurídica para nos auxiliar nessa análise dos fatos, né, e das provas, e conseguir cobrar, né, posicionamentos da gestão pública em relação à execução. O que aconteceu? Queremos uma resposta. Né? Então, a ideia é justamente a gente formar um coletivo, um grupo de pessoas, para que a gente possa atuar dialogando com o Estado dentro desse mecanismo, né? Porque um sozinho ali tentando verificar a execução da política pública, às vezes não consegue. Então, acho que a ideia é a gente, enfim, formar isso. E é uma iniciativa, assim, já existem alguns observatórios de cultura, mas a nível estadual, assim, eu acredito que
E nesse formato, eu acredito que é um dos primeiros do país, pelo que nós já pesquisamos e temos estudado. Então, nós estamos muito empenhadas em estar à altura da responsabilidade que é, né, fazer esse observatório de políticas culturais. E quem sabe pode até vir a ser um exemplo, né, para os outros estados também se organizarem dessa mesma forma. Com certeza, porque, como eu havia comentado, nós estamos num momento de retomada das políticas culturais, né? Então, nós, sociedade civil, precisamos nos organizar para auxiliar, né? A gente não quer fazer oposição ao governo ou uma cobrança, né? Nós somos trabalhadores da cultura, nós estamos inserindo dentro de uma economia muito potente, que é a economia da cultura, a economia criativa no país, que movimenta 3% do PIB do Brasil. E nós queremos ser vistos como um eixo de desenvolvimento econômico, de show, de eventos, de teatro, de música. Nós produzimos muito, todos nós, a todo momento, estamos procurando acessar a cultura, acessar a arte. E por que nós ainda não somos tratados com esse respeito, sendo convidados a sentar à mesa para conseguir dialogar sobre... enfim, ao aprimoramento na execução, porque a gente avançou muito em termos de legislação, né? A gente tem uma boa legislação cultural. Agora, lógico que tem muita coisa a avançar, sempre tem, né? Mas a execução também precisa funcionar. E aí, caso a execução não seja boa, a gente sugere uma correção na legislação. Então, a gente quer fazer um pouco dessa troca coletiva no aprimoramento das políticas. E como vai ser financiado o Observatório de Políticas Culturais? Atualmente, ele é financiado pelo grupo que participa mesmo, né? A gente tem esse princípio, né, de não ter nenhum envolvimento político, né, de não... Quem quiser trabalhar na política, vai para a política. O Observatório quer se resguardar dentro de um sentido de ser esse organismo mais autônomo, sabe? Porque acaba que, às vezes, a gente tem alguns órgãos como conselhos, por exemplo, que devem ser órgãos de monitoramento e acompanhamento, mas que acabam virando também ambientes um pouco políticos, né? Na verdade, a política está em todo lugar, né? Mas no sentido de a gente ter uma autonomia também econômica, financeira, de ser financiado pelo grupo, pelos participantes, pelos associados, né? E também através dos próprios editais, né, da própria política. A própria política pode financiar o observatório, né? Então, a gente já conseguiu captar um recurso através de uma dessas políticas, já a Política Nacional de Blanc, para fazer um lançamento de uma publicação, de um estudo, né? A gente vai fazer, ano que vem nós vamos lançar um estudo sobre a aplicação da Lei Paulo Gustavo em 8 municípios do Amazonas. Nós já temos esses dados, nós já tratamos esses dados e a gente vai agora pegar esses indicadores e fazer artigos. Nós vamos convidar um indígena para desenvolver um artigo a partir dos dados, uma pessoa quilombola, uma advogada. Então, a gente quer trazer várias visões sobre esses indicadores. O que isso representa para a gente? Né? Então, a gente já tem uma publicação prevista para o ano que vem, para março do ano que vem, em relação a esse primeiro estudo, que é a aplicação da Lei Paulo Gustavo em 8 municípios do Amazonas. Olha que interessante, né? O lançamento, então, faz parte de uma celebração do Dia Nacional da Cultura. Exatamente. A gente escolheu essa data, né, que é uma data muito simbólica, que é o 5 de novembro, para fazer o lançamento do observatório e convidar, né, mais pessoas para se aproximar desse processo que já está acontecendo, né, de forma um pouco ali, vamos dizer, não tão exposto, porque a gente está em processo de construção e também a gente é um grupo muito de estudo, muito técnico, né, mas agora a gente quer abrir um pouco mais e chamar mais pessoas para contribuir, agora que a gente já tem uma carta de princípios, um regimento. Então, a gente quer abrir um pouco mais para trazer mais pessoas para esse debate, né? E são espaços que a gente sente que precisa, né? Espaços de diálogo, de conversa, de respeito, de construção, né? Então, a gente escolheu o 5 de novembro para ser um dia do lançamento, um dia simbólico, né? Que vai marcar também a nossa política cultural lá no Amazonas, nosso calendário, né, cultural.
Beatriz, quando você falou, né, que as leis existem, né, e são boas, mas podem ser aprimoradas, né, muitas vezes as leis acabam... quem mais se beneficia, muitas vezes, é Rio, São Paulo, né, os grandes centros. Como fazer para levar esses benefícios, né, até o Amazonas? Sim, temos algumas políticas acontecendo, né, sendo executadas nos territórios. A Política Nacional de Blanc, ela já vem num sentido de uma distribuição mais equilibrada. Então, ela está chegando nos territórios de uma forma mais equilibrada mesmo dentro da divisão dos valores. Mas a gente tem, assim, vamos dizer, um atraso histórico, porque muitos dos municípios que hoje recebem os recursos nunca receberam recursos para fazer editais de fomento. Então, a gente precisa também auxiliar esses gestores públicos na ponta para poderem conseguir executar. Não adianta só o governo federal mandar o dinheiro para o município, e o município muitas das vezes está acostumado só com aquela política de evento cultural, só sabe fazer agenda, não sabe executar política. Né? Então, a gente também está tentando fazer uma formação com esses gestores públicos, um diálogo técnico, né? O próprio Ministério faz um trabalho assim, né? Mas a gente que está no território, no dia a dia, a gente tem outras observações, né? Então, até porque o Amazonas é extenso, né? São comunidades, às vezes, para você chegar de sair de Manaus para uma cidade, são 8 dias de barco. Então, é muito longe, a informação chega muito devagar. Né? Então, a gente precisa auxiliar para que esse recurso seja enviado, mas que esse recurso também seja executado. E a gente precisa desses dados. Então, o observatório também, porque às vezes os territórios também ficam muito fragmentados por uma questão política. O prefeito não é meu amigo, então não vou ajudar ele. E o governador não sei o quê. Aí fica essa coisa de a gente não ter essa união dentro dos processos. Né? Então, o observatório seria da gente olhar um pouco mais fora, de forma mais técnica, sem essa lupa partidária política, vamos dizer assim, e conseguir auxiliar que a execução, olha, MINC, a gente precisa olhar mais para esse território aqui. MINC, Ministério da Cultura, a gente talvez precisa fazer uma ação assim para a gente poder, porque isso aqui não tá chegando. Né? Então, nosso papel é auxiliar, nosso papel é fornecer dados que possam subsidiar o aprimoramento das políticas. Você disse que as leis existentes são boas, mas que, claro, tudo pode ser aprimorado. Você teria alguma sugestão, se fosse para, né, dizer uma coisa que precisaria ser melhorada na legislação? Olha, a gente precisa olhar hoje para a questão da Lei Rouanet, né, Lei de Incentivo à Cultura. Hoje, um bairro de São Paulo capta mais recurso do que o Norte e o Nordeste. Né? Então, um bairro de São Paulo capta mais recurso para projetos culturais do que 2 regiões juntas. Então, isso aí é uma denúncia de, olha só o dado para subsidiar a correção na política, né? A gente só faz gestão pública com dado, né? Então, quando o dado se apresenta, a gente precisa corrigir. Olha, tem uma coisa errada. O Ministério da Cultura tem feito algumas ações em relação a isso, editais específicos da Rouanet, fez Rouanet Norte, fez Rouanet Nordeste, fez Rouanet Juventude, para tentar tirar um pouco essa centralização da Lei de Incentivo à Cultura, que é a Lei Rouanet, de algumas empresas ali que já estão há muito tempo centralizadas em São Paulo, né? Então, a gente precisa olhar para essa legislação também para fazer uma correção de distribuição, porque ela também tem um valor muito, vamos dizer assim, importante, né, dentro do investimento cultural, e hoje ela está muito centralizada. Assim, o Amazonas capta 2% do recurso nacional. Então, a gente precisa olhar para isso com dados e falar, gente, o Ministério da Cultura, a gente precisa de uma resolução aqui. O que você vai fazer? A política está centralizada. A gente precisa que o Amazonas tenha maior participação nisso aqui. Então, é o momento exatamente de fazer aí esse levantamento desses dados, né, para conseguir equilibrar mais essa distribuição. Exatamente. Dentro dessa legislação, sim, a gente precisa e ter uma frente, né? Que é uma frente permanente também, porque às vezes a gente tem alguns cargos políticos que entram, fazem um enfrentamento, mas depois se desmancham porque a gente está dentro de um processo político partidário que entra e sai, né? Então, o observatório, ele
busca, né, a nossa intenção que seja algo que consiga desenvolver e acompanhar de forma mais perene isso, né, para que não seja algo que se desmanche e se faça conforme a vontade política, mas que a sociedade civil possa, de fato, ali, de forma mais técnica, mais organizada, com termos de colaboração com instituições, com respaldo de algumas instituições. A gente está dialogando com o Tribunal de Contas, com a Universidade Federal do Amazonas, a Universidade Estadual. Então, a gente quer juntar mesmo todas essas frentes e poder fazer uma apresentação mais técnica de tudo isso, né? Perfeito, então. Beatriz, parabéns aí pelo observatório e boa sorte nessa empreitada. Que isso, eu que agradeço, né? O Amazonas, ele é um a gente tem se destacado muito, né, nessa frente de mobilização em relação às políticas culturais no país. A gente bateu alguns recordes de adesão em relação às políticas, a Política Nacional de Blanc, a Paulo Gustavo, na execução também. Eu acho que isso é fruto desse, como se diz, dessas conquistas, né? O observatório já é um passo além dessas conquistas que o território já teve, né? Então, nós somos um território muito rico, muito diverso e nós queremos contribuir com a política não só do nosso estado, mas de todo o Brasil. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Obrigada também. E eu agradeço também a você que nos assiste. Esse programa Cidadania já está disponível no nosso site, senado.leg.br/TV e também no canal da TV Senado no YouTube. Mais uma vez, obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania.